14.400.000. Esse é o número de pessoas com deficiência no Brasil, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2022. Apesar de representar cerca de 7,3% da população brasileira, há quem diga que as pessoas com deficiência vivem sobre condições de estereotipização, ou melhor, que nós vivemos. Eu me chamo Elismárcia Tosta, sou jornalista e pessoa com deficiência visual total. E eu me chamo Juliana Fernandes, também sou uma pessoa com deficiência visual. E sim, acredito ser verdade que vivamos sobre uma estereotipação, dado que a sociedade constantemente nos marginaliza. Mas quando a experiência deixa de ser solitária, ela pode virar movimento. E não faltam organizações que buscam mudar esse cenário e quebrar barreiras. Nesta série Nada sobre Nós Sem Nós, falaremos justamente sobre elas. Organizações sem fins lucrativos que dependem da doação no Brasil e foram criadas por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência. Mas antes de começar, gostaria de fazer a minha autodescrição, assim como todas as fontes. Sou uma mulher parda, tenho 1,60 m de altura, tenho os olhos pretos, tenho um cabelo liso, da cor castanho escuro. Eu, Juliana, sou uma mulher parda, baixa, com 1,53 m de altura, cabelo castanho, cacheado, de tamanho médio e meus olhos são castanho escuro. Para o IBGE, uma pessoa com deficiência é alguém que respondeu às pesquisas dizendo que não consegue usar ou tem dificuldade em algum domínio funcional, como enxergar, ouvir e andar. A partir desse panorama, foi fundada em 2008 a Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. Ela atua em âmbito nacional e internacional, exclusivamente na garantia e defesa dos direitos das pessoas cegas e com baixa visão. Hoje no país, cerca de 7,9 milhões de indivíduos têm dificuldades permanentes para enxergar. E foi pensando neste público que uma assembleia reuniu centenas de pessoas cegas e com baixa visão para a criação da UNCB. Beto Pereira é presidente da organização e até hoje atua de maneira voluntária na luta pelos direitos das pessoas com deficiência visual. Sou uma pessoa de pele parda, tenho 1,75 m, 70 quilos, cabelos raspados, normalmente uso óculos. Hoje nós somos constituídos de mais de 100 entidades municipais, regionais, que são filiadas à nossa organização, e nós as representamos, ou seja, representamos essas entidades e as pessoas por elas atendidas nos espaços que nós fazemos, que nós ocupamos. A UNCB ela não presta serviços, ela atua na área política, defesa e garantia de direitos. E a gente também atua para que não haja retrocesso nas conquistas já asseguradas. Defender a garantia de direitos já é por si só complexo. Porém, a realidade brasileira demonstra a necessidade de lutar pelos que já existem. Mas nessa missão, a UNCB também integra organizações internacionais, a União Latino-Americana de Cegos e a União Mundial de Cegos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante, entre outros, direito ao esporte, à cultura, ao turismo e ao lazer. Essa legislação é de extrema importância para termos em mente as lutas da UNCB. Mas antes de continuarmos nessa discussão, convido a Maria Eduarda Goulart, repórter do site Coa Notícias, que fará a leitura de trechos legislativos da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Olá, eu me chamo Maria Eduarda Goulart. Sou uma mulher branca, de cabelo claro e ondulado. Tenho 1,62 m de altura e normalmente uso óculos. Hoje vou falar sobre a lei que preza pelos direitos das pessoas com deficiência no país. No artigo 42, a lei reforça que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. Inciso 1º, a bens culturais em formato acessível. Inciso 2º, a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E inciso 3º,
a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Em outras palavras, a lei diz que cultura e lazer não são privilégios, mas sim um direito das pessoas com deficiência. Mas sabemos que, na prática, nem sempre a legislação é cumprida de maneira a tornar de fato o espaço acessível. A representatividade e a visibilidade são diferentes. Poder ocupar um lugar não é a mesma coisa que ter artifícios para permanecer. E quando falamos em pertencimento, falamos de algo que vai muito além de uma ocupação espacial. Enquanto legislações como a Lei de Cotas são constantemente ameaçadas, a UNCB encontra um caminho alternativo para acessibilizar espaços culturais e levar informações às pessoas com deficiência. A Rádio UNCB. Nosso trabalho, ele impacta, ele influencia na vida, no cotidiano, no acesso e na permanência de 7 milhões de pessoas cegas e com baixa visão. É esse o número mais recente. Aproximadamente 7 milhões de pessoas cegas e com baixa visão existem no Brasil e é para esse segmento que a gente trabalha. A rádio tem programação ao vivo, com músicas, informações sobre deficiência, sobre instituições, sobre políticas. E tem um setor, uma seção de podcast com mais de 2.000 áudios sobre inclusão, acessibilidade, deficiência, garantia de direitos, enfim. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, essa rádio ela fez audiodescrição gratuitamente dos shows na época das lives da pandemia, né? Ela transmite jogos esportivos, reuniões de conselhos. É um meio de informação para a pessoa cega e com baixa visão, para sua família. Infelizmente, nem todos os dados do IBGE são capazes de abranger as adversidades da população de pessoas com deficiência no Brasil. Alguns deles são duplamente discriminados, como é o caso de pessoas com deficiência que também fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+. Os corpos de pessoas com deficiência são entendidos como não sexuais, inocentes e até mesmo infantis. Mas essa estereotipação não corresponde com a realidade desses indivíduos, que hoje buscam respeito, identificação e representatividade. Enquanto a UNCB participa de conselhos nacionais e internacionais, a própria organização luta para que as pessoas com deficiência visual possam também integrar ambientes diversos. Já a Priscila Siqueira é fundadora do Vale PCD, uma organização interseccional criada em 2020 e que fala sobre pessoas com deficiência que também fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+. A luta deles é diferente. É uma causa ainda invisibilizada e muito descredibilizada. Meu nome é Priscila Siqueira, eu sou uma mulher com deficiência, eu tenho nanismo, tenho 1,22 de altura, minha pele é branca, meu cabelo é preto e curto na altura da orelha, eu uso óculos de grau de armação transparente. O Vale PCD ele nasceu em 2020 e foi muito motivado pela minha própria vivência, né? Enquanto pessoa com deficiência, eu sempre busquei um espaço ali também LGBTQIA+, que falasse sobre sexualidade da pessoa com deficiência, que acolhesse a gente, mas eu nunca encontrei. Foi a partir de uma vivência individual que a luta de Priscila se tornou política e surgiu a ideia de criar o Vale PCD. Todos os integrantes no estatuto da organização são pessoas com deficiência, assim como a maioria dos voluntários que também se encaixam nos recortes do público-alvo da ONG. E a gente tem vários serviços, um deles é o de saúde mental, a gente também tem serviços voltados para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente também acessibiliza empresas e acessibiliza eventos culturais. Mesmo com essas tentativas de tornar ambientes mais acessíveis, essa realidade não se reflete nos dados. Em uma pesquisa do IBGE realizada em 2019, 2,9 milhões de brasileiros declararam ser homossexuais ou bissexuais. Mas a sigla LGBTQIAPN+, vai muito além da orientação sexual. Ela abrange também identidade de gênero. Os dados quantitativos sobre membros da comunidade, que são também pessoas com deficiência, são escassos. Não estar completamente representado nas estatísticas também é uma forma de apagamento, mas esses indivíduos existem e querem ser vistos diante desta interseccionalidade.
É aqui que entramos em um novo debate, o capacitismo. O capacitismo, conceitualmente, é qualquer forma de discriminação contra uma pessoa em função de sua deficiência. Algumas formas de discriminação são mais conhecidas como capacitismo institucional, como, por exemplo, as leis que não são cumpridas. Mas o que nem todos sabem é que resumir a personalidade de alguém baseado em sua deficiência também é uma forma de preconceito, assim como nos desumanizar de alguma forma. Quando a comunidade LGBTQIAPN+, não nos inclui, estão negando a diversidade que é por si só a essência do movimento. Quando o governo, os espaços culturais e esportivos, entre outros, não nos inclui, estão negando a nossa própria cidadania. As tentativas de nos excluir, marginalizar e não representar são muitas, e é por isso que organizações como a Vale PCD e a UNCB não podem parar. Mas garantir direitos no Brasil não sai de graça. No segundo episódio da série Nada Sobre Nós Sem Nós, falaremos sobre a captação de recursos, as doações e o trabalho voluntário, assim como as narrativas sobre pessoa com deficiência feita por pessoas com deficiência. Você confere mais dessa série no segundo episódio. Fique agora com um trecho do próximo episódio. Não se pode falar sobre nós sem que nós possamos falar sobre nós mesmos. Um pouco confuso, né? Mas o que quero dizer é que é extremamente importante existirem organizações que foram criadas e que são lideradas por pessoas com deficiência. Esse podcast teve a colaboração das repórteres Elismárcia Tosta, Juliana Fernandes e Maria Eduarda Goulart. A produção e o roteiro foram feitos por Maria Eduarda Goulart. Edição feita por Marcelo Santos.